Hein? Valendo? Tá sem retorno, né? Vamos lá. Opa! Viu? Tá ligado aqui, cara. É com transmissão ou é só fechado agora? Tá, obrigado. Acho que é só pra plataforma, né? Hã? Então tá. Tá bom, vamos lá. Bom, pessoal, só vamos recapitular. Então, ontem não, na última aula, né? A gente começou a ver o assunto matrizes, né? Vamos só relembrar o que a gente viu aqui mentalmente rapidinho. Vimos lá matrizes, aí a gente viu lá os tipos de matrizes, né? As operações entre as matrizes e chegamos até o ponto de calcular determinante, né? Determinante de matrizes de segunda ordem, onde é aquela matriz que tem duas linhas e duas colunas. Lembrando que só tem determinante as matrizes que são quadradas. Matriz quadrada é aquela que o número de linhas é exatamente igual ao número de colunas. E aí resolvemos alguns exercícios, né? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade e finalizar essa parte aí com principalmente as propriedades dos determinantes, tá? Então no material que eu coloquei para vocês, na última página, né, nas últimas páginas lá, né? Tá todo mundo com material? Não? Vocês estão com material, hein? Tá? Coloquei lá matrizes e determinantes e um resumão, né? Na primeira página, praticamente foi a aula que a gente trabalhou lá nos tipos de matrizes. Trouxe para vocês tudo aí um resumão, tá? E não vou falar da primeira página porque a gente trabalhou isso aí na última aula, né? E agora sim, as propriedades dos determinantes. São 13 propriedades, todas elas muito importantes, algumas delas. A número 6 e, na verdade, a número 1 a gente falou, a número 2 a gente falou, né? A número 6 a gente falou, a número 7 também a gente falou, né? Então, algumas delas aí a gente acabou trabalhando na aula indiretamente. Agora, tem propriedade aí que eu não falei, tá? E são de extrema importância para você resolver algumas questões. Inclusive, dependendo da questão, se você não souber a propriedade, dificilmente você vai acertar a questão, tá? Em função do tempo, eu não vou escrever cada uma delas aqui e dar exemplo, não precisa disso, tá? Eu vou ler com vocês aqui e nas questões você já vai verificar, poxa, olha aqui, ó, olha a propriedade sendo aplicada aqui, tá? Podendo aplicar na propriedade. Lembre que, se você não souber a propriedade, vamos dar um exemplo daquela última aula lá para calcular o determinante da matriz inversa. Te dou uma matriz de ordem 3. Você já sabe o trabalho que dá para achar o determinante de matriz de ordem 3. Você gasta um tempozinho razoável ali. Aí eu quero que você ache o determinante da inversa. Pela lógica, você tem que achar a matriz inversa para só depois encontrar o seu determinante. O que não precisa. Se você souber a propriedade número 6, que está aí na lista, que diz que o determinante da inversa é o inverso do determinante. Então, se eu acho uma matriz 3 por 13, por exemplo, achei que o determinante dela vale 4, quanto é que vale o determinante da inversa dessa matriz? Qual é o inverso de 4? 1/4. Acabou. Veja como essa propriedade te ajuda pra caramba. Tá? Então, só dá um exemplo aí de como as propriedades são importantes. Então, o que nós vamos fazer rapidinho? Vamos só ler junto comigo, até porque vocês têm aí no material. Até, foi essa a finalidade de eu repassar esse assunto aí para vocês assim, a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, veja o que diz a propriedade número 1. Somente as matrizes quadradas possuem determinantes. Eu comecei a última aula com uma pegadinha e teve gente que me disse que faz determinante assim e assado. Ou seja, ficou na dúvida. Agora com essa aqui o cara já, não, professor, não vem com essa pegadinha, porque isso aí não é uma matriz quadrada, logo ela não possui determinante. Então só tem as quadradas. Se você quiser ir complementando, fica a seu critério, né? Lembre que matriz quadrada é aquela, pensa num quadrado, os lados são iguais, linha igual coluna, tá? Número de linhas igual número de colunas, tá bom. Propriedade número 2, que diz ali, ó,
né? O determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta, né? Então, se eu te dou uma matriz, obviamente ela tem que ser quadrada. O determinante da sua transposta é exatamente igual, tá bom? Propriedade número 3. Diz assim, ó, o determinante que tem todos os elementos de uma fila. O que, que é fila? Fila é linha ou coluna, tá bom? Quando eu falo linha, pode ser uma fila, perdão. Pode ser uma linha ou pode ser uma coluna, uma fila. Se você tiver numa matriz uma fila, ou seja, uma linha ou uma coluna toda formada por 0, tu não vai nem perder tempo. Quanto é que vai o determinante? É 0. Aí se o cara não sabe isso, ele vai ficar fazendo para depois de alguns minutos concluir que é 0. Tá? Então tá aí, beleza? Propriedade 4. Olha o que diz a 4. Se trocarmos de posição duas filas paralelas, lembra que fila é linha ou coluna, o que, que acontece com o determinante? Ele muda de sinal. Muda de sinal. Se eu trocar uma coluna por outra de posição, ou uma linha com outra de posição, vamos imaginar uma matriz assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó, tá? Deixa eu pegar uma matriz assim, ó, rapidinho. 4, 1 e 3, deixa eu pegar uma que inclusive eu já sei o determinante. 1, 2 e 1, 0, menos 2 e 6, certo? O determinante dessa matriz aqui, ó, vale 44, tá bom? Beleza? Aí imagina que eu pego uma outra matriz e faço isso aqui, ó. Precisa você calcular o determinante dessa matriz aqui? Olha o que aconteceu com a primeira coluna e a segunda coluna em relação a essa. O que aconteceu? Eu só troquei de lugar, foi ou não foi? Sim ou não? Sim ou não? Então troquei de posição duas, nesse caso, colunas. Quanto é que vai ser o determinante aqui? Menos 44. Só trocou de sinal. Tá? Então toda vez. E se eu trocasse mais uma vez, ia mudar de sinal de novo. Fica alternando os sinais. Então é isso que a propriedade 4 te garante. Se você trocar duas filas, ou seja, aqui eu dei o exemplo de coluna, podia ser linha, só de posição, o determinante só altera o sinal. Hã? Mas aí o que acontece? Para tu trocar com a de lá, tu teria que trocar com essa e trocar com ela mais uma vez. Aí você vai manter o sinal. Tá? Entendi a pergunta. Trocar com essa com aquela de lá direto? Faça o teste para vocês verem. Faça a troca depois. E verifique se o sinal vai trocar. Tá? Propriedade 5. Aonde que adianta isso? Tem questão que ele te dá esse determinante e pede o determinante de outra matriz. E você consegue enxergar, mas o que está acontecendo em relação? Ele só alterou aqui, ó. Só muda o sinal. Tá? Propriedade 5. O determinante que tem duas filas paralelas iguais. Esta aqui é importante. Todas são, tá, gente? Mas tem algumas que é muito importante. Esta aqui é uma delas. Olha o que diz a 5. O determinante que tem duas filas paralelas iguais ou proporcionais é 0. Se eu tiver duas colunas iguais ou proporcional é quando você divide um valor pelo outro, tem uma constante aí de uma constante de proporcionalidade. Se eu multiplicar, vamos dar um outro exemplo aqui, ó. Né? Se eu tiver uma matriz assim, ó. Acho que até tem uma lá na... Ali, ó, tem um exemplo ali, ó, nas observações, não preciso nem repetir, ó. 1, 2, 3, 4, 1 e 2, 2, 4 e 6. Olha esse exemplo de matriz aqui, ó. Quanto que vale o determinante? Se você observou a número 5, tu não perde tempo, é 0. Porque olhem bem a primeira coluna e olhem a segunda coluna. Ou não são proporcionais? Claro que sim. É como se eu estivesse multiplicando um fator aqui por 2. 1
1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Essas colunas são proporcionais. Logo, o determinante, não perco nem tempo, é zero. Tá aí, pois não. Professor, aquela questão da ESA, que é menos 2, 0 e 2, 0, 2 e 4, é por essa regra que ela se... Não sei, verifica as colunas. Dá proporcionalidade nas linhas de colunas? Não dá. Não, é sequência de linha. Você está confundindo. Os elementos lá estão numa PA. Então, o que tem que ter proporcionalidade entre linha e coluna, não entre os elementos na mesma linha. Tá? Show? É fácil de enxergar essa proporção? Não é fácil, às vezes. Tá? Mas se você conseguir enxergar, opa, é zero. Tá? Show? Tá aí. Propriedade 6 e 7 nós falamos, praticamente nos exemplos da aula anterior. Só vou listar aqui, ó. O determinante da inversa é igual ao inverso do determinante. Propriedade 7, teorema de Binet. É uma das mais que eu... Na verdade, a 6 e a 7 eu acho super importantes. Essa 6 a 7 aqui é o famoso teorema de Binet, que se aplica muito em questões. O determinante do produto é o produto dos determinantes. Tá? Esse aqui é o famoso teorema de Binet. 8. Se a matriz é quadrada de ordem n e k é real, então o determinante do k vezes a é o k elevado à ordem vezes o determinante da matriz. Olha só isso aqui. Essa é importante. Imagina uma matriz aqui rapidinho, uma bem simplesinha. Ó. 4, 2, 1 e 3, por exemplo. Tá? Há uma matriz aí de ordem 2, certo? Quando eu acho o determinante dessa matriz, determinante, o que vai dar, gente? Ó, 4 vezes 2 é 8, 3 vezes 1 é 3, joga para cá menos 3, é 5, certo? Determinante vale 5. Tá? E se eu multiplicar essa matriz por 2? Qual vai ser o determinante dessa nova matriz? 2 vezes 5, que é 10? Não. O que diz essa propriedade? Quando você está multiplicando uma constante k. Essa aqui é a constante k, ó, né, pertencente aqui ao conjunto dos reais. O novo determinante é essa constante elevada à ordem da matriz. Que ordem é essa matriz aqui? 2. Então, o novo determinante será 2. Eu vou colocar um outro valor só para não confundir. Vamos supor 3. Tá? 3. Então, será 3 elevado à ordem da matriz, aqui em questão, no caso, ordem 2. Né? 3 elevado a 2, que é a ordem, né? Vezes o determinante da matriz, que nós achamos que, inclusive, que vale 5. Isso aqui vai dar quanto, gente? 9 vezes 5, que dá quanto? 45. Se você não soubesse disso, o que você tem que fazer? Lembra que a gente viu na última aula o que acontece quando você multiplica uma constante real numa matriz? O que acontece? Esse valor, o que ele faz? Ele tem que multiplicar todos os valores de entrada aqui, ó. Essa nova matriz, fruto disso, será essa aqui, ó, 12, 3, 9 e 6. Sim ou não? Ó, quanto é que dá isso aqui? 72, ó, menos 27. É ou não é 45? Ó lá. Tá? Então, quando eu tenho uma constante vezes a matriz, o determinante é essa constante elevada à ordem vezes o determinante dessa matriz. É isso que garante a propriedade 8. Aí. Tá bom? Legal? Ajuda. Ajuda às vezes. Tá? Lembrando que os determinantes, as propriedades são para te ajudar aqui, cara, para salvar, para te auxiliar, para te abreviar nas questões. Ah, então, aqui, ó, se eu tivesse uma constante vezes isso aqui, ia dar 0. Porque isso aqui tudo vai dar 0, né? Concorda comigo? Agora, vamos supor que você não consegue enxergar essas propriedades. É comum, né? Você não conseguiu enxergar. O que tu ia ter que fazer? Tu ia ter que fazer no braço. Repetir as duas colunas aqui, multiplicar, papapá, no final tu vai encontrar a mesma resposta. A grande vantagem de você saber as propriedades é que se você enxergar nas questões, tu resolve no estalar de dedos, o cara está lá na multiplicação e tu já está na outra questão.
Tá? Essa é a vantagem. E tem questão que da forma que ela é formada, ela não te dá outra opção. Entendeu? Entendeu? Você não tem a matriz. Ou seja, tem questão que ela é formulada para verificar se você sabe tal propriedade. Ou seja, se você não souber, não resolve a questão. Porque você não sabe nem quem é a matriz. Tá entendendo? Tá bom. Propriedade 8, propriedade 9. Uma matriz, essa aqui nós já falamos, né? Uma matriz A possui inversa se somente se o determinante for não nulo. Vimos isso na última aula. Se o determinante é zero de uma matriz, ela tem inversa? Não tem. Para por aí. Tá? Nesse caso, ela é chamada de não singular. Destaquem isso aí. Tem questão que vai falar uma matriz não singular. E o cara já começa. Meu Deus, o que é isso? Ou uma matriz singular. Singular tem inversa, não singular não tem inversa. Isso aqui é um sinônimo, tá, gente? Propriedade 10. Já nós vamos ver nas questões como as propriedades vão te ajudar. Multiplicando por um número real todos os elementos de uma fila, de uma fila, não da matriz toda. O determinante dessa matriz fica multiplicado por esse número. Então, se eu tenho uma matriz, eu pego uma constante real e multiplico ela por toda uma fila, ou seja, uma coluna, uma linha, o novo determinante fica multiplicando também por essa constante real. Mas essa constante está multiplicando só a fila. Cuidado, né? É diferente da questão onde você, a 8 lá, né? 11. Quando em uma matriz, olha essa aí, gente. Olha essa aí. Quando em uma matriz os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos nulos, o determinante é igual ao produto dos elementos dessa diagonal. Nós vimos na última aula o que é uma matriz diagonal, né? Aí você olha a diagonal principal. Tudo abaixo é zero. O determinante é só o produto da diagonal principal e acabou. Acabou. Tá? 12. Está acabando já. Quando em uma matriz os elementos acima ou abaixo da diagonal secundária são... Essa aí todo mundo confunde, acaba confundindo com a 11. Achando que é a mesma coisa, mas não é. Quando em uma matriz os elementos acima ou embaixo da diagonal secundária são todos nulos, o determinante é igual ao produto dos elementos dessa diagonal multiplicado por menos 1. Tá? E a última, nós meio que falamos na última aula, vimos isso, né? Se A é uma matriz ortogonal, o que é uma matriz ortogonal? Vimos na última aula, aquela que é a transposta é igual à inversa, o determinante vai ser sempre mais ou menos 1. Só isso. Tá? E aí, gente, são as 13 propriedades, umas mais, outras menos, umas com mais incidência em questão, outras com pouca incidência, mas o fato é que há a questão que se você não souber essa tal propriedade, você fica sem resolver a questão. Tá bom? Bom, aí logo nas observações abaixo, eu coloquei, gente, algumas observações que reforçam com exemplos do que nós vimos anteriormente. Tá certo? Então, isso aí é para vocês levar no caderno de vocês colado. Toda vez que vocês se propuserem a resolver questões desse assunto, você dá uma lida antes. Opa, deixa eu dar uma lida nessas propriedades aqui. Aí tu vai para as questões, pelo menos com aquela coisa na cabeça mais fresquinha ali, tá? Então, vale a pena dar uma lida nessas propriedades aí, tá? Aquelas questões mais simples nós resolvemos nessa primeira aula. Agora eu trouxe até, inclusive, na aula de hoje, uma lista complementar com questões de um nível um pouco mais elevado. Que algumas delas... as propriedades vão te facilitar muito a vida, tá bom? Já vamos começar com uma delas. Virem aí a página, eu quero ver se vocês... estão aqui, esqueci de colocar 13 aqui, né? Estão aí as 13 propriedades elencadas para vocês, tá certo? Agora, o que vai acontecer? Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar essas propriedades escondidas aí na questão.
Olhem para começar a brincadeira já, a questão número 7 aí da lista, da página 2. Questão 7. Página 2. Considere as matrizes x e y. Tá aí, ó. Vamos ver quem consegue enxergar qual das propriedades... Se é que tá, né? Talvez nem tenha, né? Deu duas matrizes de ordem 3, onde os elementos A, B e C são números naturais diferentes de zero. Então, o determinante do produto das matrizes x e y. Eu quero que você multiplique essas matrizes, ache outra matriz, e eu quero o determinante dela. Em linhas gerais é isso. Vamos ver. Dou aí para vocês em 1 minuto. O que ele está pedindo, gente? Ele te deu a matriz x e y. Eu quero o determinante, ó, da matriz produto. Ou seja, teoricamente, tu teria que fazer x vezes y. Acha essa nova matriz e acha após o determinante. Será? Será que esse é o caminho? Está errado o que eu falei? Não. Mas será que esse é o caminho viável? Não sei. Vamos ver? Ó. Bom, se ele quer o determinante da matriz produto, isso aqui está me farejando o teorema de Binet, propriedade 7. Eu sei que isso é o mesmo que o determinante da matriz x vezes o determinante da matriz y. Sim ou não? Propriedade 7. Então, peraí, professor. Se eu encontrar o determinante da matriz x e multiplicar pelo determinante da matriz y, isso é o mesmo que a questão está perguntando. Exato. Exatamente. Então vai em busca do determinante da matriz x. A matriz x está lá. Ó. Olhando assim, friamente, você olhar, meu Deus, eu vou ter que aplicar a regra de Sarros, aquela que repete as duas colunas, mas tenta verificar se tu não acha alguma coisa aí. Dá uma lida para mim na propriedade 5. Vamos olhar de novo a propriedade 5. Vamos! E o determinante que tem duas filas paralelas iguais ou proporcionais é nulo. Olha bem essa primeira linha e olha a segunda linha. São ou não são proporcionais? São, porque se você dividir esse por esse, esse por esse, esse por esse, dá tudo 2. Ou multiplica toda a primeira linha por 2 dá a segunda. Então está aí estabelecida a proporção. Então não preciso perder tempo, isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar 0. Né? Aí o cara começa a se desesperar. Porque como é que ele vai achar o determinante disso aqui se ele não sabe quem é A, B e C? E aí precisa? Porque 0 vezes alguma coisa é 0. A resposta é 0. Como é que você resolve essa questão se você não sabe as propriedades? Me explica.
Até aqui tu poderia chegar. Né? Ou supor que não existisse proporção, como é que tu ia fazer isso aqui? Entendeu? Tá aí então um exemplo. Facilita pra caramba as propriedades. Usamos aqui a propriedade 7 e a propriedade 5. Viram um exemplo? Ajuda ou não ajuda as propriedades? Pô, demais. Tá? Como a colega falou, tem questão que tu não resolve se não souber a propriedade. Tá bem? Quer ver mais um exemplo? Vejam, agora vocês vão na última página sem olhar o gabarito, por gentileza, e vamos dar uma espiada na questão 17. Questão 17 aí no nosso material, na página 3. O determinante da matriz. Começa a brincadeira que é uma matriz de ordem 4, e vocês não sabem achar o determinante de matriz de quarta ordem, pelo menos nem ensinei até agora. Tá? Que é o que eu vou falar já já. Você tem uma matriz de quarta ordem, 4 linhas e 4 colunas. Só que tem uma coisa que está acontecendo aí interessante. Vamos ver se você conseguiu enxergar. Dá uma lida na propriedade 11. Se você tiver uma curiosidade, propriedade 11. 11. Diz assim a propriedade 11. Quando em uma matriz os elementos acima ou abaixo da diagonal principal... Vamos marcar aqui quem é a diagonal principal. Ó. Acima ou abaixo da diagonal principal... são todos nulos, o determinante é igual ao produto dos elementos dessa diagonal. Então, teoricamente, pelo menos eu não mostrei para vocês ainda como é que acho o determinante de matriz de ordem superior a 3. É um pouco trabalhoso. Mas aqui você nem precisava disso. Você via aqui acontecer isso aqui, que é uma matriz triangular inferior. Tá? Então o determinante é só o produto, isso aqui não perde nem tempo. Tá certo? Logo, o determinante é quem? 2 vezes menos A vezes 5 vezes 6. Isso aqui dá quanto? Dá menos 60A. Aí a resposta dessa questão. Tá bom? Show de bola? Mais um exemplo de como as propriedades vão te salvar a vida. Tá bom? Muito bem. Agora que a gente falou aqui, ó, matriz de ordem 4, né? Eu vou mostrar para vocês como é que acha o determinante de matriz de ordem superior a 3, tá? Então é isso que nós vamos ver agora, tá? Então essa parte eu só quis dar uma enfatizada aí nas propriedades dos determinantes. Vá com isso aí, prepara, lido antes para as questões, tá certo? Principalmente a da inversa, teorema de Binet, tá? São as mais, tá bom? Muito bem. Agora nós temos um problema, né? Quando você tem uma matriz assim, ó, dessa cara aqui, por exemplo, ó, matriz A, né? A matriz A, ela tem esse formato aqui, ó. Vamos colocar os valores de entrada dela, ó. 2, 3, menos 1 e 0. 4, 1 e 0, menos 2, menos 5 e 3. 1, 2 e menos 2. 3, 1 e 6. Se eu fosse escolher uma questão para cair na prova da ESA, eu escolheria uma matriz dessa aqui. Ordem 4. Que todo mundo só estuda até a ordem 3 e esquece disso aqui. Né? E ainda podia perguntar um número vezes isso, misturando uma propriedade daquelas. Botava uma pitadinha de dificuldade. Ou seja, para o cara resolver essa questão, ele teria que saber como é que encontra determinante de matriz de ordem 4 e ainda a propriedade. Senão ele ia se matar. Tá? Então, eu vou dar o título da aula, aqui, desse assunto, perdão. Tá? Aqui, ó, determinante. Né? Como encontrar determinante
de uma matriz. De ordem n maior que 3. Tá? N é a ordem, né? Como é que você faz? Só, mas se for de ordem 5, meu amigo, aí quer o conselho? Pula a questão, volta se sobra tempo. Porque aí você tem que ir caindo, quebrando o nível até chegar numa ordem 3. Provavelmente, quando o nível é muito alto, é uma propriedade sendo explorada e tu não enxergou. Bem provável. Suspeitem quando o troço é muito trabalhoso. Com certeza, não vou dizer com certeza, mas há uma grande chance de você não ter enxergado o atalho. Ou por desconhecimento de uma propriedade. Um bizu tu não olhou ali. Tá? Muito bem, vamos aprender como é que faz isso aqui pelo menos uma vez. Eu vou te mostrar como é que faz. Depois eu vou te dar um exemplo para vocês fazerem sozinhos. E aí eu parto do princípio que você já sabe fazer. Tá? Muito bem. Aqui, gente, né, existe um teorema que a gente vai utilizar. Teorema de... Quem lembra o nome? Laplace. Tá? Teorema de Laplace. É ele que nós vamos usar para conseguir quebrar essa matriz aí. O que consiste? Né? Consiste em nós baixar o nível para a ordem 3. Eu sei que de ordem 3 vocês sabem fazer. Tá? O que consiste o teorema de Laplace? Como essa aqui é de ordem 4, né, porque ela é uma matriz que tem 4 linhas e 4 colunas, com o teorema a gente baixa para o nível 3, para a ordem 3. Aí de ordem 3 a gente consegue fazer. Né? Então tá. O determinante dessa matriz aqui, ó, dessa matriz A, vai ser exatamente isso aqui. Ó. Vai ser igual, tá, a A11 vezes A11. Calma que eu já vou te explicar o que significa cada expressão dessas aqui. Tá? Deixa eu só colocar aqui a expressão toda. Antes disso, o que a gente vai fazer? Para aplicar o teorema de Laplace, você vai escolher uma linha, tá, da matriz. Uma linha. Pode ser a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta. Tá? Eu vou escolher a primeira linha, por enquanto. Tá? Eu vou selecionar essa primeira linha aqui. Ó. Tá bem? Você escolhe uma linha. Por quê? Porque como ela já tem um zero, isso vai me ajudar, assim como a quarta linha aqui. Ó. Tu vai ver que esse zero vai nos ajudar. Então você tem a liberdade de escolher a linha que tu quiser. Tá? Ah, professor, mas tanto faz? Tanto faz. Mas tu imagina se tu tem uns números grandão aqui, tu quer escolher aquela lá? Não. Escolha de preferência que elas tenham zero, porque tu vai ver o porquê disso. Ele vai te ajudar. Escolhi a primeira, poderia ter escolhido a quarta, tanto faz. Tá? E aí vamos lá, deixa eu só colocar o que significa isso aqui, cada um deles, já te explico. Tá? Então tu está vendo que eu estou usando os elementos de cada um na primeira ali. Ó. O A11, que é esse cara, o A12, o A13 e o A14, é eles que vêm aqui. Ó. Tá? 4 vezes, perdão, vezes A14. Tá? Esse valor vocês sabem o que é, né? O A11 é o próprio valor lá. Quem é o A1? É o elemento posicionado na primeira linha e primeira coluna. 2. O A12 é quem? O 3. E assim sucessivamente. Então esses caras aqui você já conhece. Está lá direto na primeira linha. Tá? Que eu vou até colocar o valorzinho aqui em cima de cada um respectivamente. Aqui no caso é o 2. Aqui é o 3. Aqui é o menos 1 e aqui é o 0. Tá vendo que o 0 vai multiplicar uma coisa e já matou que é 0? Tá? Esse camarada aqui, ó, é o cofator. Cofator, assim como esse aqui e esse camarada. Então é esse cofator que nós vamos aprender como é que nós encontramos esse cara aí. Tá? Esse cofator, ele nasce dessa fórmula aqui, ó. A e J igual a menos 1 elevado a I mais J vezes, tá, o menor complementar
da matriz. Já vou explicar. Tá? Então vejam só, isso aqui ó, depende da ordem, J. Agora esse camarada aqui, que faz parte da continha, é chamado de menor complementar. Quem é o menor complementar? É o determinante da matriz quando você vai eliminar a linha e a coluna do elemento em questão. Você vai eliminar a linha e a coluna do cara. Vai sobrar uma matriz de ordem 3. O determinante dela, vezes essa expressão, é o chamado cofator. Calma que com o exemplo tu vai entender. Tá? Então tá bom, professor. Então o determinante dessa matriz pelo teorema de Laplace é a soma de tudo isso aqui. Sim. Vamos encontrar primeiro como é que eu acho o cofator A1. Esse camarada tu já sabe que ele é 2. Então ele é 2 vezes a matriz. Ó, um número vezes a matriz. Ah, mas é vezes a matriz? Não, é vezes o determinante dela. Como é que funciona na prática? Eu vou usar quase que o quadro todo aqui para explicar esse exemplo aqui. Nós vamos buscar esse cara aqui primeiro. Tá? Depois a gente substitui, eu vou deixar essa expressão aqui, depois a gente vem e substitui os valores ali certinho delas. Tá? Então esse cara ali, ó, o A1, já aplicando a fórmula aqui, ó, vai ser menos 1, que é da fórmula, tá vendo? Ó? Elevado a I mais J, que nesse caso é 1 mais 1. Sim ou não? 1 mais 1. Vezes o menor complementar. D1. O que vai acontecer aqui agora? Eu vou cortar a primeira linha e primeira coluna lá daquela matriz. Tu vai cortar fora. Ó, eu vou excluir a primeira linha, ó, e vou excluir a primeira coluna. O que sobrou, gente? Opa, ficou torto o meu risco aqui. Tá? O que sobrou? Sobrou isso aqui, ó. Sim ou não? Esta é a matriz que eu vou achar o determinante dela e multiplicar por menos 1 elevado a 1 mais 1. Tá? O determinante daquela matriz lá que eu vou colocar aqui, ó. E vou multiplicar depois o determinante por menos 1 elevado a 2, que dá quanto? Dá 1. Né? Aqui vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, vezes, já vou colocar a matriz que ficou lá, ó. Menos 2, 1 e 3, menos 5, 2 e 1, 3, menos 2 e 6. E o que me interessa é o determinante dela. Aqui vai dar 1, porque uma base negativa é expoente para potência positiva. Então isso aqui vai ser 1 vezes. Eu já vou adiantar o filme para vocês, tá? Aí veja como é importante se você tem aquelas propriedades na mão. Tenta enxergar uma proporção, se não enxergou, tenta enxergar. Não enxergou, aí é pedrada, cara. Aí é quebrando o milho no peito, sair cortando, correndo, assim. Tá? Beleza? Vou adiantar o filme para vocês. O determinante dessa matriz aqui vai dar 17. Tá? 17. Tá bom? Portanto, 1 vezes 17 dá 17. Então aqui, ó, o cofator aqui deu 17. Tá bom? Então, essa primeira parte aqui nós já matamos. Ó, que é quem? É 2 vezes 17. Respira e vai para o próximo. 3 vezes, agora é esse cofator A1, 2. Agora eu vou cortar a primeira linha e segunda coluna aqui da matriz. E aí o que vai se formar? Vai ser uma outra matriz, com outros valores. Agora eu vou cortar, vocês me permitam aqui, ó. 4, 1 e 0, né? Agora quem que eu vou cortar? A primeira linha já foi e a primeira coluna. O que sobrou? Sobrou isso aqui, ó. Como matriz. Tá? Que eu vou colocar aqui do lado. O cofator A1, 2. A1, 2, então é menos 1 elevado a 1 mais 2. Sempre cuidado aqui. Vezes a matriz que formou lá. Na verdade é vezes o determinante dessa matriz. Que é quem?
4, 1 e 0. 1, 2 e menos 2. E 3, 1 e 6. Aí, ó. Acha o determinante, multiplica por isso, joga lá e multiplica por 3. Tá? E aqui vai dar quanto? Ó? Cuidado agora, hein, gente. É menos 1 elevado ao cubo. Vezes o determinante dessa matriz aqui, ó. Tá? Que eu já vou adiantar o filme para vocês. Tá? Que é 44. Tá? Beleza? Tá aqui, ó. Então vai ficar menos 44, né? Vai ficar menos 1 vezes 44 dá menos 44. Tá aí, ó. Tá? E aí você vai jogar aqui, ó. Mais 3 vezes... Vou botar até em parênteses aqui, ó. Menos 44. É esse o cofator aqui. Mais... De novo, menos 1 vezes a mesma coisa agora aqui. Veja como adiantou o zero aqui, ó. Eu nem vou para isso aqui, porque 0 vezes determinante não sei do que é 0. Então, com isso aqui já para a conta, aqui já morre, tudo isso aqui vai dar 0. Então, eu só vou fazer mais uma vez isso, né? Então, por fim, de novo, ó, vamos em busca da última matriz agora aqui, ó, menos 2, menos 5 e 3. Então, agora eu corto quem? A primeira linha e a primeira coluna. A primeira linha e terceira coluna. O que, que sobrou? Sobrou esses elementos aqui, ó, que vão formar o cofator da última parte que a gente precisa fazer, que eu vou fazer aqui, ó. Então, vai ficar como? Vai ficar o A13 é menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante da matriz que se vai se formar agora. 4, 1 e 0... menos 2, menos 5 e 3, 3, 1 e 6. Tá aí, ó. Menos 1 na quarta vai dar positivo, né? Então, essa potência vai dar positivo, então vai dar 1. 1 vezes o determinante dessa última matriz. Tá? Menos 1 lá, aqui vai dar 1, vai dar 111. Tá? 111 dá isso aqui. Tá? Então vai ficar 1 vezes 111. Tá aí, gente. E aí finaliza essa continha aí. Vai ficar quanto? 34. Aqui 120 com 12 menos 132. Aqui vai ficar... Aqui vai dar menos, tá, gente? Perdão, já errei o sinal aqui, ó. Vai dar menos 101 vezes menos 111 vai dar menos 111. Tá? Então aqui vai ficar menos 111, que vai acabar refletindo aqui em mais 111. Por conta desse menos 1, que é, por coincidência, né, é esse cara ali. Tá? E aí o finalzinho aqui que dá 13 a resposta. Aí o determinante dessa matriz toda aqui, ó. Aí eu boto um 2 vezes isso, matou, né? Que o outro multiplica tudo por 2, refaz, ou 2 elevado a 4, que dá 16, vezes 13 seria o determinante, se eu fosse inventar essa questão. Tá aí o teorema de Laplace, com um exemplo. Trabalhoso? Aí é contigo. Essa decisão é com vocês. Eu não posso deixar vocês sem saber o que fazer. Claro que, né? Pode cobrar? Pode. Provável? Pouco. Impossível de cobrar? Isso a gente já conversou sobre isso, né? É impossível o professor cobrar? Eu vou falar assim, cara, se tiver previsto no edital, a resposta é não. É provável? Pouco. Mas nesse momento, se cobrar, você sabe fazer? Não, não sei, e se cobrar eu vou decidir chutar. Mas aí é a sua decisão, não é minha. Né? É a sua decisão. Agora, vou te falar, se você se propor, se sobrar tempo, é aquela questão que você acerta, a grande maioria não vai nem tentar fazer. Ou vai chutar, né? Tá bom? Tá aí o teorema de Laplace, tá bom? Show de bola? Muito bem. Agora, nós vamos falar sobre
sistemas lineares, discussão de sistemas lineares, que tem muito a ver com matrizes determinantes, tá? É um assunto que a gente já viu lá atrás, né? Resolver um sistema é uma coisa, discutir um sistema é outra, tá? E aí, existe uma regra chamada regra de Cramer, que permite que você use os determinantes para a discussão de um sistema. Onde você vai dizer para mim, professor, esse sistema é possível e determinado, sistema possível ou indeterminado, ou ainda sistema é impossível de resolver. Lembro disso? Mais ou menos? SPD, SPI, SI. Então, por que agora esse assunto volta à tona, tendo em vista que a gente já estudou sistemas lineares? Lá em outrora, nós aprendemos a resolver sistema, não discutir. Agora você vai fazer as duas coisas, usando a regra de Cramer. Para usar a regra de Cramer, você tem que saber calcular determinantes. Por isso que a gente voltou a ver agora. Tá? Então, é cada coisa no seu momento certo. Tá? Vou dar um exemplo, tá, de como fazer isso. E vocês vão perceber que a ESA, em particular, gosta também, não só a ESA. Né? Por quê? Porque, veja bem, gente, vamos pensar um pouco comigo. A prova da ESA sofreu alteração na quantidade de questões, né? De 12 passou a ser 14 questões. Então, com 14 questões, o cara não consegue bater todo o edital de vocês. Impossível, né? Pouca questão para um edital muito grande. Então, com isso, é muito comum ter em questões mais de um assunto envolvido na mesma questão. Né? Para quê? Porque o cara consiga, com isso, abarcar grande parte do edital. Porque senão eu coloco 14 questões e muita coisa que você estudou nem caiu na prova. Então é muito comum, então, quando o examinador for elaborar as questões, ele privilegie até, às vezes, 3, 4 assuntos na mesma questão envolvido, cara. Quanto mais assunto envolvido na questão, mais difícil ela fica. Que eu exijo que você saiba isso e outra coisa também. Não adianta você saber uma coisa só. Quer ver um exemplo? A última questão que a gente viu na última aula. O cara tinha que saber o que era PA, né? Tinha que saber depois achar o determinante de matriz de ordem 3, ou seja, 2 assuntos. Se você não soubesse PA, você nem montava a matriz. Montou a matriz, não sei calcular o determinante. Adiantou? Não adiantou. Então é uma questão que envolve 2 assuntos chaves. Então, esse assunto que nós vamos ver agora, é comum cobrar isso aí. Tá? Então vamos lá. Vamos rapidamente ver aqui, ó. Eu já vou começar assim, ó, com o título, ó. Classificação, né, de um sistema linear. Lembrando que sistema linear é aquele que você tem o número de equações igual ao número de variáveis. Tá? X mais Y tal, mais uma equação envolvendo as mesmas letras. Eu já vou dar um exemplo, resolver com vocês no detalhe um exemplo. Depois eu te dou uma questão para você fazer sozinho, para você ver se você entendeu. Antes disso, vamos ver como é que é essa classificação. Gente, então um sistema linear, vou abreviar aqui, ó, um sistema linear, ele é classificado de 2 maneiras, tá? Ou ele é, aqui, ó, o que a gente chama de sistema determinado, ou vamos botar aqui, ó, possível, ou compatível, são sinônimos, né? Ou ele é impossível, também chamado de incompatível. Faço questão de colocar esses sinônimos porque eles são comuns em alguns enunciados. Tá bom? Existe mais uma forma de dizer a mesma coisa, que é o que eu vou dizer aqui embaixo. Quando admite solução. Quando não admite solução. Às vezes a questão coloca só assim. Sistema quando admite solução. Ah, ele está falando desse caso.
O sistema não admite solução. Ah, ele está falando desse caso aqui. Tá bem? Ainda, gente, esse possível, aqui, ou incompatível, ele se divide também em duas partes. Aqui, ó. Tá? Ele se divide em duas categorias agora aqui, ó. Ele pode ser chamado de determinado. Tá? Então fica assim, ó, sistema possível e determinado, ou sistema compatível e determinado, mesma coisa. Ou ainda, sistema possível e indeterminado. Com isso, fica 3 classificações. Ou o sistema ele é possível e determinado, ou ele é possível e indeterminado, ou ele ainda é impossível. Então essas 3 abreviaturas aqui, ó, são muito comuns num sistema linear, na classificação. São essas 3 abreviaturas aqui que com certeza eu acho que vocês já ouviram. Ó, sistema possível determinado, sistema possível indeterminado, sistema impossível. SPD, SPI e SI. Essas abreviaturas aí que eu mostrei para vocês, tá? Legal. Aqui também tem um sinônimo. O que pode ser? Porque, ó, veja, o sistema possível é quando admite solução. Os dois admitem solução. Nasceram dessa. Mas aqui vai diferir desse aqui, quando aqui admite uma única solução, admite infinitas soluções, tá? Esse nós vamos, eu peço que vocês escrevam se vocês acharem importante. Aqui, ó. Então vamos lá. Quando admite, ó, uma única solução. Aqui embaixo, quando admite infinitas soluções. Os dois admitem, né? Os dois admitem solução, só que esse admite uma única solução, esse admite infinitas soluções. Tá bom? Então, esse esquemão aqui, ó, é bom que você saiba. Tá? Mas onde é que está entrando aí, cara? Matrizes, não estou entendendo. Calma lá. Ó, quando você for encontrar, vamos lá, vamos já começar com um exemplo. Eu vou ainda complementar esse esquemão aí, tá? Deixa eu colocar o exemplo para ter sentido, senão vocês vão começar a não entender. Tá? Eu te dou um sistema desse jeito aqui, ó. 2x menos y igual a 7. Tá? E uma outra equação aqui embaixo. X mais 5y, né, igual a menos 2. Tá bom? Isso aqui é um sistema linear? Sim. Primeiro, é um sistema de equações, sim, lineares. Por quê? Você tem 2 equações e 2 letras. Então, quando você tem isso, 2 equação, 2 letras, 3 equação, 3 letras, você tem justamente um sistema de equação linear. O que é resolver? Resolver é encontrar x e y. E talvez aqui você fosse fazer por substituição, regra da soma. Tá? Só que eu vou usar a regra de Cramer para discutir e resolver. Quando for um sistema com 2 variáveis, provavelmente você não vai querer usar a regra de Cramer, porque dá muito trabalho e teria uma forma mais fácil de fazer isso, como essas que eu acabei de citar. Mas se o sistema for com 3 letras, 4 letras, haha, meu amigo, aí a regra de Cramer vem para te ajudar. Tá? Tá bom. Então, de propósito, nós vamos usar para discutir e resolver a famosa regra de Cramer. O que consiste a regra de Cramer? Consiste em você montar matrizes dos coeficientes desta equação. Matrizes. Então pensa comigo. A primeira matriz que tu vai montar é a matriz só dos coeficientes, que eu gosto de chamar a matriz A. Tu vai montar 3 matrizes aqui. A matriz A,
Depois você vai montar a matriz AX. E depois você vai montar a matriz AY, porque é X e Y, né? Vai montar 3 matrizes. Deixa eu separar bem por cores para ficar bem enfatizado aqui que nós estamos separando essas informações. Tá? Beleza? A matriz A é aquela formada somente pelos coeficientes aqui do sistema. Ou seja, 2, menos 1, 1 e 5. Coeficientes. Então está aqui, ó. 2, menos 1, 1 e 5. Tudo bem? Essa é a matriz A. Agora, cuidado. A matriz AX, eu vou excluir os elementos dos coeficientes da variável x. Então, na coluna x, eu tiro o x e coloco quem? Os termos independentes no lugar. Então, na AX, quem não tem é o x. Na y, quem não tem é a coluna y. Sai o y, sai o x. Quem entra no lugar? Entra no lugar esses caras aqui, os termos independentes. Então, de novo, não esqueça, na matriz AX, quem sai é o x, fora. Então, sai o 2 e o 1, entra aqui no lugar, o 7 e o menos 2. Ó, 7 e menos 2. E aí continua o menos 1 e o 5, no caso aí da coluna y. Na coluna y é a mesma coisa, agora quem não tem é o y. Quem tem é o x, 2 e 1, e o termo independente no lugar. Montamos as 3 matrizes. Lembrando que nós queremos resolver e discutir o sistema. Então vamos lá. Com isso, gente, olha só. Então vamos lá. Vamos encontrar os determinantes de cada uma dessas matrizes. Determinantes. Você já sabe fazer, matriz de ordem 2 é barbada. Então vamos lá. O determinante da matriz A é quem, gente? Quanto é que vale o determinante dessa matriz aqui? Hã? É só multiplicar cruzado aqui, né? Ó, 2 vezes 5 é 10, né? E agora subindo. 1 vezes menos 1 dá menos 1, joga para cá sempre, mais 1 na secundária. Mais 1. Quanto é que deu o determinante? 11. Com isso, eu posso parar por aqui. E dizer que esse sistema é qual dos 3 lá? SPD, SPI ou SI? Não falei ainda. Qual que é? Quem lembra? Alguém lembra? Determinado. Esse sistema é um sistema possível e determinado. Se ele é possível e determinado, ele vai admitir uma única solução. Mas como é que tu sabe disso, professor? Quando eu acho o determinante só da matriz dos coeficientes. E esse determinante, agora vem a dica, ó. Esse determinante da matriz A for diferente de 0, meu amigo, já parou. Sistema possível e determinado. De qualquer matriz, qualquer sistema. Então aqui que está o mel, aqui que está o segredo. Quem que é a matriz A que tu está falando, professor? Estou usando isso aqui como exemplo. A matriz formada somente pelos coeficientes do sistema. Se você fizer, deu diferente de 0, tu já para por ali. Sistema possível e determinado. Ou seja, se a gente continuar resolvendo isso aqui, nós vamos continuar. Eu vou conseguir achar uma única solução para esse sistema aqui. Tá? E agora a gente vai prosseguir. Tá? O problema é se eu acho isso aqui dá 0. Aí você está enrascado. Aí você vai ter que ficar entre esses 2 caras aqui. Então, já adiantando o filme, nos 2 casos aqui, ó, vai dar 0. E aí, como é que eu sei quem é um para diferenciar? Já vou dizer. Então, se for diferente de 0, tu já para aqui. Se for igual a 0, somente com a matriz A você não conclui nada. Você fica entre este e esse ainda. Você só vai terminar a conclusão quando você achar os determinantes de todas as outras. Tá?
Vamos achar o determinante desses caras aqui. Então, de novo, se for diferente de zero, você já carimba. Sistema possível determinado. Se for igual a zero, você só exclui esta possibilidade. Mas ainda vai ficar na dúvida qual dos dois é. Para tirar a dúvida, você vai ter que prosseguir e encontrar todos os outros determinantes. Que eu já vou dizer como é que vai ficar a brincadeira aqui, ó, tá? Então vamos lá, vamos achar já o determinante da x aqui, ó. A x é quem? Ó. 7 vezes 5, 35. Agora subindo aqui, ó. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, joga para cá menos 2. Então deu quanto? 33. Já vamos achar da y. Ó. Menos 4, né? Subindo aqui, dá menos 7. Portanto, menos 11. Tá? Além da discussão, a gente quer também, a regra de Cramer, ela te permite duas coisas. Discutir, que nós acabamos de discutir. Discutir é dizer quem é o... classificar o sistema, né? E ainda resolver. Resolver é encontrar x e y. Quem é a variável x? A variável x e a variável y passa a ser a divisão desses determinantes aqui, gente. Tá? Guarde sempre que o determinante da matriz A vem embaixo. Por isso que é importante ele não ser zero, para ser possível. Porque não teria divisão por zero. Em cima vem o determinante da matriz AX, e aqui sempre na parte de cima da fração, vem o determinante da matriz em questão. Sempre o determinante da matriz A é o que vem embaixo. Por isso ele não pode ser zero para ser possível. Tá? E determinado. Vamos substituir essas informações e vamos encontrar esses valores. Né? A x nós encontramos, aqui está 33. Ó. E da A vale 11. Quanto é que deu essa brincadeira? 3. Aqui deu quem? Menos 11 sobre 11. Quanto é que deu isso aqui? Menos 1. Adivinha o que são esses valores? É o valor de x, é o valor de y no sistema. É o conjunto de solução disso aqui, gente. A solução desse sistema aqui, ó, é o para-ordenado lá, ó, 3 e menos 1. Né? Ou seja, é justamente a solução desse sistema. Joga aqui o 3 e o menos 1. 2 vezes 3 é 6, menos com menos dá mais, 7, fechou. 3, 5 menos 1 dá menos 5, com 3 dá menos 2. Tum, fechou. Você resolveu e discutiu o sistema. Resolveu sim. Discutiu, está aqui. Sistema possível, foi possível resolver? Sim. Você conseguiu determinar as raízes? Sim, está aqui. Ó. Admite uma única solução. Ali. É isso aí. Tá? Beleza? Professor, mas tá bom. E o problema se fosse zero, essa brincadeira? Meu amigo, aí é o seguinte, tá? Se tudo der zero, imagina que a gente encontrasse 0, 0, 0 para tudo. Que é possível acontecer. Isso pode acontecer, né? Se o primeiro determinante for zero, aí você só descarta isso aqui, fica aqui ou lá. Para ser indeterminado, todos os determinantes têm que ser zero. Então você vai adicionar aqui, ó, mais, além disso aqui, né? Mais, coloca assim, ó, tá? O determinante, né, da matriz AX, né? Tem que ser igual o determinante da matriz AY. Tudo igual aqui, ó, se for tudo igual a zero. Se tiver mais outros, né? Você vai colocar tudo igual a Y, a Z, quantos tiver, tudo for zero. Ou seja, todos têm que ser zero, gente. Aí você chega na classificação sistema possível e indeterminado, porque você não consegue determinar quem são as raízes. Sabe por que você não consegue? Porque elas são infinitas. São várias soluções. Agora, quando você tem
esse cara e pelo menos um AX diferente de zero, aí você tem um sistema impossível. Impossível de resolver. Então aqui você vai colocar assim uma expressãozinha assim, ó, pelo menos um AN diferente de zero. A N pode ser a X, a Y, ok? Tu encontrou só um diferente de zero, o negócio já ficou incoerente, cara. É impossível. Tá? Então vocês concordam comigo? Esse primeiro caso é o caso mais fácil. Achou só um determinante, que é da matriz A. Deu diferente de zero, tu não precisa nem continuar para classificar. O sistema é possível e determinado. O problema é se você encontra zero, pro primeiro. Aí você concorda comigo, tu tem que achar todos? Que pode ser que só o último seja diferente de zero. Tá quase ficando aqui. Aí no último tu acha que fica na dúvida entre esses dois aqui. É isso que a ESA gosta de cobrar, tá? Em algumas questões. Entendido, gente? Pois não. Não, acontece que você vai... tu não vai conseguir enxergar isso no conjunto solução, porque vai ficar zero dividido por zero, que na verdade não vai ter divisão por zero, né? Então, tu não consegue ver isso algebricamente. Tu não vai conseguir achar as raízes aqui. Não vai conseguir achar a solução. Tá? Vamos ver na questão, tu vai ver algumas questões e vai acontecer isso aí, tá? Infinita solução, pode ser do 1 e 2, 3 e 4, pode ter várias soluções, né? Tá? Só lembrando, gente, que você pode ter sistemas onde não tem uma dessas letras, aí você vai colocar zero no lugar, a hora que você for montar a matriz. Tá? Pode ser que de propósito a banca tire uma das letras. Cuidado a hora que você for montar as matrizes, então tem que ser a coluna X embaixo da coluna X, Y embaixo do Y, Z embaixo de Z. Mas vamos fazer uma questão que isso vai acontecer. Tá? Então você, pessoal, mas está faltando aqui. Não está faltando. Você vai colocar zero. Que pode ser que um valor dê zero. Pode ser ou não pode? Pode. Tá? Então tá. Tu apaga para mim aqui, cara, só... Por gentileza, deixa esse esquema até o final da aula aqui, tá? Tu apaga daqui para lá para mim, por gentileza. Obrigado. Eu vou dar um exemplo para vocês fazer agora e resolver esse sistema para mim aqui, tá? Imagina, deixa eu ver se eu... Deixa eu pegar aquela outra lista ali. Ó, só para mostrar para vocês rapidinho, tá? Na lista de exercício da aula anterior, né, tem muito exercício que agora vai se complementar com esta aula para vocês poderem resolver. Como, por exemplo, né, na página 2 lá, a questão 12... Classifique quanto ao número de soluções os seguintes sistemas homogêneos. Gente, o que é sistema homogêneo? Não falei isso. Homogêneo. Homogêneo é quando você tem todos os termos independentes iguais a zero. Olha aqui uma coisa comigo. Pensa comigo. Vocês estão com o material da aula 2, da aula anterior na mão aí? Por gentileza, então todos vão na página 2. Não vamos fazer agora, só quero que vocês pensem uma coisa comigo. Certo? Tá vendo que todos são, na letra A, letra B e letra C, tudo está igual a zero? Sim ou não? Sim? Quando você tem um sistema de equação tudo igual a zero, você tem um sistema homogêneo, o nome é esse. Então guarda esse sinônimo aí. Quando eu tenho que montar a matriz AX, AY, papapá, eu não tenho que tirar esses elementos e substituir por termos independentes? E o que vai acontecer quando você tem um sistema homogêneo? Uma fila, uma coluna vai dar tudo zero. Quanto é que vai dar o determinante? Zero. Dá X, dá Y. Tá? Então, vamos pegar para responder a tua pergunta.
Se eu pedisse para você resolver esse sistema aqui, ó, 3x menos 4y igual a 0 e menos 6x mais 8y igual a 0. Vamos discutir isso para responder a tua pergunta também. Com as ferramentas que tu tem de conhecimento até agora, eu gostaria que você resolvesse esse sistema para mim. Pode ser por substituição, soma, regra de câmera, búzios, tarô, moeda, baralho, flecha, espelho, pedra, adivinhação. Resolve esse sistema para mim. Vamos lá. Vamos resolver. Eu posso impor para vocês aqui, tá? Eu quero que você resolva esse sistema pelo método da soma. Ou método da substituição. Ou seja, acha para mim quem é x e y. Tenta. Tenta a sorte aí. Vai lá, manda. Manda bala aí. Dou para vocês 1 minuto. Eu quero o valor de x e de y aí. O cara vai tentar resolver, né? Ele fala assim, eu vou tentar resolver pelo método da soma e eu vou objetivar na coluna x aqui dá 0. Do jeito que está, não tá, mas eu vou forçar isso a acontecer. Então esse aqui tinha que ser 6x para que somado com isso dê 0. Não é, mas eu vou fazer isso acontecer. Eu vou multiplicar tudo por 2 aqui em cima. Aí eu vou multiplicar esse aqui, obviamente eu vou ter que multiplicar esse e esse. Aí como é que vai ficar o sistema? Remodelado. 2x vezes 3x dá 6x, né? 2 vezes menos isso dá menos 8y e 2 vezes 0 dá 0. Aí você coloca de baixo aqui, né? Aí o que acontece? Aplica aí o método da soma. Papapá dá 0. Mas deu 0 também aqui. E aqui deu 0. E aí o cara, não consegui resolver, professor. É claro. Sabe por quê? Porque o sistema ele é possível e indeterminado. Infinitas soluções. Não, mas e pela regra de Cramer que tu falou? Tá, então monta lá. Monta a matriz A. 3 menos 4, menos 6 e 8. Acha o determinante disso aqui. Bom, o determinante dessa matriz que a gente chamou de A, aqui ó, 24, sim ou não? Ó, menos 6, menos 4, dá mais 24, joga para cá, menos 24. Olha o que vai acontecer. Deu 0. O que acontece se o determinante da matriz A é 0? Ele não é possível e determinado. Óbvio, porque a gente não achou a solução. Então ele está aqui, ó, um desses dois. Agora, como ele é homogêneo, quando eu não preciso nem enxergar isso, porque quando eu for montar a matriz AX, esses zeros vêm para cá. E aí eu vou ter uma fila igual a 0, determinante é 0. E quando vier para cá, uma fila igual a 0, determinante também é 0. Vai dar tudo 0. Então ele vai dar aqui, ó. Viu agora? Enxergou? É possível! Sim, nós resolvemos. Resolvemos, conseguimos resolver. É determinado? Não, é indeterminado. Porque você não pode dizer que ele é impossível, porque ser possível é conseguir, nós conseguimos, mas a gente não consegue com isso achar quem são as raízes, porque elas são infinitas. Tá vendo? Tá vendo agora a comparação dos dois?
Tá vendo que a discussão do sistema, ela se justifica pela solução? A solução. Olha a questão que a ESA cobrou no concurso recente. Está aí no material de vocês, ainda no material da aula 2, da aula anterior. Tá? Vamos só aquecer os motores antes, em uma questão. Tá? Antes, que é uma questão parecida, né? Façam para mim, antes disso, a questão 14 que está na página 3. Questão 14, página 3. O valor de A para que o sistema seja possível e indeterminado. Então, isso aqui é muito comum nas questões de concurso. Ou seja, ele não te dá um dos coeficientes, está vendo que A aqui é uma variável? Né? Ele não te dá esse cara e ele já classifica o sistema para você antes. Eu quero saber quem é aquele A para que ao substituir lá, dê um sistema possível e indeterminado. Sistema possível e indeterminado. Quando isso ocorre? Quando o determinante da matriz A é igual a zero e todos é igual a zero. Então, quem é esse cara que quando eu monto as matrizes dá um sistema possível e indeterminado? Então aqui é diferente, eu não te dou o sistema e eu quero a classificação. Eu já classifico antes e eu quero que esse coeficiente seja em função disso. Para aí. Mas para um sistema ser possível e indeterminado, o determinante da matriz A, que é aquela formada só pelos coeficientes, tem que ser igual a quanto? Igual a zero. Você faz isso então. Ah, é? Tu quer isso aí, guri? Tu quer que o sistema então seja o quê? Sistema possível e indeterminado. É isso? Ah! Então, o determinante da matriz A tem que ser igual a zero. E aí você vai montar então. Quem é? 1, 3, 2 e menos A. O determinante disso tem que ser igual a zero. Pronto. Tu vai achar o A. Né? Ó. 1 vezes menos A dá menos A. Subindo agora. 3 vezes 2 é 6. Joga para cá. Menos 6. Esse é o determinante. Ele tem que ser o quê? Igual a zero. E você achou o A. Só isolar o A. Passa esse A para cá. Então fica menos 6 igual a A. Aqui está a resposta. O A vale menos 6. Ou seja, esse A aqui ó, tem que ser menos 6 para que o sistema seja possível e determinado. Resposta, letra A. Tá certo? Então aqui é uma questão que é justamente isso, né? Eles classificam antes. Tá bom? E aí com isso, gente, agora vocês conseguem resolver para mim
a questão que caiu na ESA, é a 20, da página 4 do material da aula anterior. O valor de K real para que o sistema seja possível e determinado agora. Aí é a questão da ESA. Que é a questão 20. Ele quer saber quem é o K para que o sistema seja possível e determinado. Né? Então, da mesma, parecido com a questão anterior. Né? Sistema possível e determinado. Quem é o K? Bom, para o sistema ser possível, olhando assim, tu já vê que tem quantas letras aí? X, Y, Z, 3 e 3 equações. Então nós estamos diante de um sistema linear. Lembre que sistema linear é aquele onde você tem a quantidade de letras igual à quantidade de equações. 3 equações, 3 letras. Professor, mas você equivocou, hein? Na última não tem a letra Y, hein? Quem é ali? É o zero. Seria mais 0y. Né? Então vamos lá. Mas para o sistema ser possível e determinado, é o caso mais fácil, o determinante da matriz A tem que ser diferente de zero. Então você vai forçar isso a acontecer. Né? Vamos montar a matriz que a gente chama sempre de A. Aqui nós padronizamos assim. Né? Bom, a matriz A é aquela que é formada só pelos coeficientes. Coeficientes é o valor que vem do lado da letra. É o x, é o 2 e é o menos 1. Perdão, K, 2 e menos 1. Está aqui, ó. K é mais 2, né? Vou botar só 2 aqui, ó. Menos 1. Aqui, antes disso, sempre cuidado, x embaixo de x, y papapá, para não se confundir. Às vezes a questão de sacanagem inverte os troços, hein? 2 menos 8 e 2 aqui. Agora, muito cuidado. O x vale 2, quem é que vale o y? Não vai me colocar 1 aqui. 1 é da coluna Z, estaria aqui, ó. Então o y não tem, eu boto 0. E o y sim, o z, perdão, vale 1. Tá aqui, ó.
Essa é a matriz formada pelos coeficientes. Tá? A hora de errar agora, não tem problema. Então, mas está faltando. Não é que está faltando, não tem. Mas então ele não teria que colocar mais 0 vezes y, mais 0 vezes y é 0. Não tem necessidade. Né? Então é uma pegadinha, né? Beleza? Bom, gente, para achar o determinante de matriz de ordem 3, nós vimos na última aula. Usamos a regra... inclusive, aquela regra que eu fiz de Laplace, ela poderia ser aplicada também aqui para cair para o nível 2. Sempre que você aplica Laplace, você diminui o grau, a ordem da matriz de uma unidade. Se vocês quiserem, depois façam Laplace lá, ó, eliminando a primeira linha, a primeira coluna, você vai ganhar em matriz de ordem 2. Dá para aplicar a Laplace na ordem 3 para cair para a ordem 2. Dá para aplicar na ordem 2, aplica a Laplace e cai na ordem 1. Você vai diminuindo sempre o grau. Tá? Só por curiosidade, depois em casa, pega, não está acordado em nada para fazer de madrugada. Eu vou pegar uma matriz de ordem 3, aplicar a Laplace e vou cair para a ordem 2. Usando a mesma regra que a gente usou. Tá? Muito bem, aqui nós precisamos achar o determinante. Repetimos as duas colunas aqui ao lado, usando aqui a regra chamada regra de Sarros. Né? É uma forma, né? 2 e 0. E aí achamos o determinante dessa matriz. Só que o determinante dessa matriz eu já sei que tem que ser diferente de 0 para que isso aqui ocorra. Vamos primeiro achar os valores. Vamos lá. Vamos comigo. Ó. Esse vezes esse vezes esse vezes esse. K vezes menos 8 vezes 1, né? Vai dar menos 8K. É isso? Vamos adiante. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá mais 8. Mais 8. Menos 1 vezes 2 vezes 0. Já vou parar, não vou nem adiante, que 0 morreu. Subindo agora. 2 vezes menos 8 vezes 1. Eu estou olhando a tua cara com pavor, cara. Tu está olhando assim, parece um pavor. Tu perdeu a última aula, né? Tu imagina, tu assistiu pela internet. Tá. Tu tá olhando tão compenetrado assim, ó. Eu fico imaginando o cara que perdeu essa aula. Ele deve estar desesperado. O que o cara tá fazendo com aquelas flechas lá, cara? Tá? 2 vezes menos 8 dá menos 16. Vezes menos 1 dá mais 16. Joga pra cá. Menos 16. 0 vezes 0. Quando dá 0 dá uma alegria, porque ele morre. Tudo 0. 1 vezes 2 dá 2. Vezes 2 dá 4. Joga pra cá. Menos 4. Tudo isso aqui que é o determinante, ele tem que ser o quê? Diferente de 0, tá? Esse determinante tem que ser diferente de 0 para que aquilo lá ocorra. Para quê? Para que o sistema seja possível e determinado. É isso que diz aqui, ó. O determinante tem que ser diferente de 0. Aí tu faça a conta aqui, cara. Tá? Aqui, ó. 8 com menos 16 dá menos 8, com menos 4 dá menos 12. Portanto, isso aqui vai ficar menos 8K. Menos 12 diferente de 0. Diferente de 0. Joga esse aqui para cá. Menos 8K diferente de 12. Passa esse 8 para cá dividindo K diferente de 12 dividido por menos 8. Simplificando em cima e embaixo por 4 porque é múltiplo. Né? Portanto, o K vai ser diferente de menos 3 meios. Tá aí a questão. Tá? Tem a resposta lá, letra D de dado. Esse K tem que ser diferente daquele valor ali. Esse cara aqui. Porque se for 3 meios, se for exatamente menos 3 meios, o que vai acontecer? O determinante vai dar 0. O contrário disso. Tá? Então aí está um exemplo de questão onde cai muito em prova. Os caras te dão o sistema com variáveis nos coeficientes. Claro, quem é aquele cara para que o sistema caia assim, assado, cozido? Tá? Então tá aí. Agora, como é que tu resolve uma questão dessa? Se você não sabe esse esquema, vai ficar chutando. Eu vou botar aqui 1. Vai que dá, né? Aí acho o determinante, não deu. 2, será que é 2? Será que é 4? Vai tentando ali, velho. Vai que dá, não, a sorte, né? Tá bom? Então é só um padrão de questão aí que caiu na prova, tá? Show de bola, gurizada. Tem outras questões, por exemplo, a questão 15 aí da lista é praticamente igual a essa aqui. Só que a questão 15 é o contrário. Eu te dou o sistema, eu quero que você classifique para mim. É até mais fácil, eu acho, a questão 15 aí da lista. Ó.
O sistema tal é que determinado, impossível, determinado, indeterminado, não sei o que, não sei o que lá. Tá? Essa é a questão mais clássica. Te dá o sistema e pede que você classifique. Tá bom? Muito bem. Agora, deixa eu pegar aquela outra lista lá. Temos alguns minutos ainda. Tá? Então, o que nós concluímos desse assunto matrizes e determinantes? É um assunto, 2 aulas. Um assunto bastante... Ele é difícil, assim, de difícil compreensão, não. Mas ele é rico de detalhes, cheio de picuinha, cheio de propriedadezinha. Então, quando eu falo que a matrizes determinantes não é um assunto difícil, cara, não, pelo amor de Deus. Não, concorda comigo. Nós vimos nas nossas aulas aqui assuntos realmente que exigem mais atenção, com um grau de complexidade um pouco maior. Polinômios, binômio de Newton, é um assunto chato, pô. Além de concentração, ele exige um nível mais alto. Aqui não, aqui dá trabalho. E é muita propriedade. Claro, se eu quiser complicar, eu complico numa questão para vocês facinho. Eu torno um assunto trabalhoso e complexo, quando eu misturo com outros assuntos. Quer ver um exemplo? Queremos! Ah, tá. Ó, questão 14, página 3. Não é tão difícil, só que ele vai envolver outro assunto que nós já vimos, que é a trigonometria. Uma boa questão. Questão 14, agora da lista de hoje, tá? A lista nova aí, né? A lista complementar. Página 13. Calcule o determinante, toma aqui para ti, ó. Cosseno de x, seno de x, seno de x, cosseno de x. Eu quero o determinante dessa matriz aí, ó. Né? Aí tem as respostas lá, né? Letra A, 1. Letra B é 0. Letra C, cosseno de 2x. Letra D, seno de 2x. Ou ainda a letra E, que é a divisão do arco aqui, ó. Seno de x sobre 2. Excelente questão, cara. Isso é questão boa para cobrar em concurso. Bom, é uma matriz de ordem 2, né? Determinante, a gente multiplica os valores da diagonal secundária e subtrai pelo produto da diagonal da principal pela secundária. Portanto, o determinante desse animal aí vai ficar assim, ó. Cosseno de x vezes cosseno de x dá o que isso aqui? Cosseno ao quadrado de x. Menos, que vai dar menos, seno de x vezes seno de x dá menos, né? Dá mais, joga para cá menos. E o que é isso aqui? Quando a gente estudou lá produto dos arcos, né? A gente viu produto, a gente viu divisão. Isso aqui, ó, essa expressão aqui, ó, é a mesma coisa que isso cosseno de 2x. Tá lá, ó. Tá bem? Tem que voltar lá e rever esse assunto lá que nós já vimos. Tá? Então, veja, é uma questão que para o cara terminar ela, ele não precisa, não adianta saber só matrizes determinantes. Parava aqui, ó. Se você não soubesse que isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá? Muito bem. Vamos dar uma lida. Essa lista de exercícios, eu quero só justificar para vocês por que eu coloquei todas as questões da banca ESAF aí. Né? Porque essa banca é considerada uma das bancas mais difíceis do Brasil. Uma das que mais pega pesado nas questões. Era a banca que até 2014, que foi o último concurso da Receita Federal do Brasil, que concurso de auditor da Receita Federal é considerado um dos concursos mais difíceis, né? O último concurso foi em 2014.
E essa banca ESAF, ela tem uma marca. A marca dela é que ela bate pesado nas questões. Não tem refresco com eles. É só pedreira. E essa lista eu deixei só questões só da ESAF, para vocês treinar. Ah, mas não é a banca que vai fazer a minha prova. Eu sei disso. Claro que eu sei. Tu acha que eu não sei disso? Mas eu quero que você faça as questões para ver que você vai estar num nível mais elevado. Tá? Beleza? Então isso aqui é um desafio para vocês. Com certeza a prova de vocês vem no nível inferior a essas questões. Mas treinamento difícil, combate fácil, gurizada. Tá? Vejam só. Olha que questão bem elaborada. Não precisa nem resolver, vamos só ler comigo. É a questão 6, volta na questão 6. Olha que questão. Agora eu quero saber o vivente que conseguiria resolver essa questão sem entender das propriedades. Questão 6, vamos ler junto comigo. Seja uma matriz quadrada 4x4. Já começa a brincadeira aí, moleque. Não tem refresco, é 4 linhas e 4 colunas. Se multiplicarmos os elementos da segunda linha por 2, o que acontece quando você multiplica uma constante por uma fila? Não lembro, professor. Então vamos lá, animal. Olha lá a propriedade 10. Multiplicando por um número real todos os elementos de uma fila de uma matriz, o determinante dessa matriz fica multiplicado por esse animal. Ah! Volta lá. Se nós multiplicarmos os elementos da segunda linha da matriz por 2 e dividirmos os elementos da terceira linha por -3, o determinante fica como? Multiplicar ou dividir é a mesma operação, porque dividir por 3 é mesmo que multiplicar. Dividir algo por 3 é o mesmo que multiplicarmos pelo inverso de 3. Então, se eu multiplico por 2 e depois divido por quanto que ele falou? Por -3, isso seria o mesmo que multiplicar por menos 1/3, né? Dividir por 3 é o mesmo que multiplicar por 1/3. Como é que fica o novo determinante? Multiplicado por -2/3. É o que afirma a última das alternativas. Acabou a questão. Como é que o cara resolve isso sem saber as propriedades? Não, quero que tu me explique. Explica aí. Ah, eu ia montar uma matriz de ordem 4. Ah, é? É. Eu ia multiplicar toda ela por 2, eu ia achar o determinante dela antes. Ah, por Laplace, né? É. Ordem 4, tá bom? Vira o trabalheiro que dá, do infernal. Aí tu ia multiplicar toda a linha, que tu é esperto que é. Lembrei que se eu multiplicar uma linha, o determinante fica... Depois eu ia multiplicar, depois... E tu ia encontrar o determinante original, depois de tudo isso, multiplicado por a mesma coisa que isso aqui. Vamos supor que tu encontrasse, da matriz 4, tu encontrasse o valor lá, sei lá, 4. Depois de toda essa farofada que tu ia fazer aí, tu ia encontrar o determinante igual. -2/3 vezes 4. Tu ia encontrar -8/3. Tudo isso aí, trabalheira, para tu encontrar isso aí. Então vejam, voltando ao que eu falei na primeira aula, se você não souber as propriedades, não tem problema. Só que tu vai pagar um baita preço, que é tempo. E você não tem. Se tem uma coisa que você não tem na prova, é tempo. Né? Então, só um exemplo de uma questão, reforçando o que eu disse no início da aula. As propriedades, elas vêm para te ajudar. E tem questão que, se você não souber, é quase inviável você ir para a pedrada, cara. Você vai perder um tempo desgraçado. Ah, mas eu fiz tudo, me sobrou 2 horas na prova. Ah, então tá, então beleza. Então aí tu gasta 2 horas em uma questão. Não é isso que vai acontecer, né? Beleza, gurizada? E aí vocês têm outras questões aí para resolver. Olha que bacana. É a primeira questão da lista, é a primeira já. Deu 2 matrizes, né? A e B. Calcule o determinante do produto. Determinante da matriz produto. A vezes B acha outra matriz, aquela trabalheira infernal. Precisa? Não, o teorema de Binet. É o produto dos determinantes. Dá para fazer de cabeça. Qual que é o determinante da matriz A? Olha aí, ó.
2 vezes 3, 6, menos 3 é 3, certo? 3, guardou 3. Da outra, 2 vezes 3 é 6, menos 4 é 2. 3 vezes 2 é quanto? Dá 6, letra E. Acabou, vamos para a próxima. É assim que tem que ser. Tá bom? Olha a questão 2. Deu uma matriz A, né? Qual que é o determinante dessa matriz A aí? De cabeça, sem fazer conta nenhuma. 2, né? É 2 ou não é? É 2. Só que ele quer o determinante de A elevado a 5. A elevado a 5 é o mesmo que A vezes A vezes A vezes A vezes A 5 vezes. Então o determinante de produto de todas. É 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, dá quanto? 32. Letra C de cavalo, vamos para a próxima. E você foi. Só na malandragem, só nas propriedades. Tá? Então essa lista está recheada de questões que eu gostaria que vocês tentassem fazer, umas bem difíceis, tá? Mas é aquilo que eu falei para vocês lá, tá? Show de bola. E assim, olha que legal, eu me emociono, cara. Olha que legal a questão. Olha, porque essa lista foi selecionada a dedo, hein? Olha a questão 16 lá. Uma matriz X de quinta ordem, aquilo que tu falastes antes, ó. Uma matriz X de quinta ordem possui determinante igual a 10. Quinta ordem, meu amigo, é 5 linhas e 5 colunas. É grandona a bicha, hein? O determinante é 10. A matriz B, ela é obtida multiplicando-se todos os elementos, não é fila, hein? Da matriz X por 10. Desse modo, o determinante da matriz B é quem? O que acontece quando eu pego um valor e multiplico por todos os valores de entrada? O determinante fica multiplicado por esse valor elevado à ordem da matriz. Se é 10 elevado à quinta ordem, é 10 elevado a 5. Vezes 10, que é o determinante original, 10 elevado a 6. Está lá a resposta, D de dado. Como é que o animal faz essa questão sem saber das propriedades? Até hoje ninguém me respondeu isso. Tá vendo que baita questão? Aí eu te pergunto de coração, agora é com você, não precisa nem me falar se você acertaria errado. Antes da aula, essa questão, você acertaria se caísse na sua prova? Agora você acertaria. Então, cada aula um tijolinho. Show de bola? Valeu? Terminamos nossa aula, obrigado. Valeu. Deixa eu conversar com vocês um minuto, já que eu cortei aqui para online. Pessoal.
variáveis, tá? X mais Y tal, mais uma equação envolvendo as mesmas letras. Eu já vou dar um exemplo, resolver com vocês no detalhe um exemplo. Depois eu te dou uma questão para você.